Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Estamos reunidos mais uma vez em torno da palavra do Senhor e nós estamos meditando e crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento. E no último culto nós podemos falar e olhar um pouco para o orgulho, a jactância. E nós vimos que no Evangelho não há espaço para o orgulho, não há espaço para que o homem se vanglorie, não há nenhum espaço permitido dentro do Evangelho que a glória não seja atribuída apenas a uma pessoa, que é Jesus Cristo. E nós vimos que o orgulho, ele usa a máscara da humildade. O orgulho, ele gosta de fazer o jogo da imitação. E nós vemos então as pessoas falando e se vangloriando dos seus defeitos como se fossem qualidades. E na verdade, nós vimos que as pessoas gostam de falar dos seus defeitos, das suas qualidades como defeito. E nós vimos que isso faz parte da natureza humana. O homem querer se vangloriar, o homem querer de alguma maneira se exaltar. E nós vimos que o Evangelho, ele não permite, ele não abre uma janela para esse tipo de coisa. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo, ele no capítulo anterior, a qual nós estávamos meditando, nós vimos que todo orgulho do judeu, todo orgulho do gentil, do grego, foi aniquilado, foi extirpado. O orgulho diante do Evangelho, ele é esmagado. O homem não consegue arrumar um espaço para que ele possa atrair para si glória. E hoje, nessa noite, nós vamos dar início ao capítulo 4. E o capítulo 4 de Romanos, ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui, ele não está trocando de assunto. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele vai continuar falando o que ele estava argumentando no versículo passado. Então, para nós, é maravilhoso, pois quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que tudo é sobre Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. E o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que é preciso conhecer o Evangelho, é preciso conhecer aquilo que está escrito, para que nós possamos ter uma base da nossa fé, para que a nossa fé possa estar consolidada, para que a nossa fé possa estar verdadeiramente abalizada na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele não muda de assunto, mas ele agora vai continuar o seu argumento, e hoje ele vai apontar para dois personagens, Abraão e também para Davi. Porém, nós, para ficar mais claro o que o apóstolo Paulo está tratando, nós vamos primeiramente olhar para a vida de Abraão. E nós vamos entender que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o homem, ele é salvo da mesma maneira. Não existe um tipo de salvação no Antigo Testamento e um outro tipo de salvação no Novo Testamento. Mas nós vamos ver que Deus justifica o homem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento da mesma forma, da mesma maneira. E isso é maravilhoso para nós. Irmãos, no último culto, então nós vimos isso. E hoje, então nós vamos dar início ao capítulo 4. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em Romanos,
capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 25. Aí depois nós vamos pegar os primeiros versículos e vamos meditar neles, porque nós vamos dividir, como eu falei. Primeiramente nós vamos olhar para Abraão, depois nós vamos olhar para o que Davi fala, e aí depois nós vamos juntar as duas coisas e nós vamos então mergulhar no Evangelho de uma maneira mais profunda. Isso é maravilhoso, nós entendermos o que está escrito. Então, se você tem aí, abra e vamos à leitura do texto nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: que pois diremos? Ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça de fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se a da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente aos que está firme no regime da lei, mas ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa, o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, nessa noite, depois de lermos todo o texto de Romanos capítulo 4, vamos então pegar a parte a qual nós vamos meditar nessa noite. A parte será essa: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aleluias. Aqui está o texto, amados. E como nós fizemos até agora, nós vamos olhando para cada detalhe do texto, pois para nós é maravilhoso. Então nós vamos olhando para cada detalhe do texto, e isso é maravilhoso para nós. Vimos, como eu falei no último culto, que o Santo Evangelho exclui por completo o orgulho e a vanglória do pecador. Não somente isso, mas aniquila totalmente com ela a jactância. Vimos também o quão terrível é o pecado do orgulho. Vimos o seu jogo de imitação com relação à sua falsa humildade e à sua letalidade na vida das pessoas. E hoje, para darmos continuidade à nossa exposição da carta aos Romanos, vamos iniciar o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo irá nos dar um exemplo que consolida o seu argumento da justificação somente pela fé, sem as obras da lei. Então, ele irá usar nada menos, nada mais do que uma figura muito importante para os judeus, que é Abraão. E o apóstolo tem um bom motivo para se utilizar de Abraão, pois o apóstolo Paulo está antecipando uma futura objeção ao seu ponto de vista, que os judeus poderiam fazer. Devemos afirmar que Paulo, embora rejeitasse guardar a lei como uma base pessoal para a salvação, ele fundamentou a sua doutrina da justificação pela fé somente no fato de que Cristo ter guardado a lei perfeitamente em nosso lugar. Além disso, Paulo argumentou que ela continuava com o poder de condenar aqueles que não estavam em Cristo. Ao fazer isso, ele afirmou a autoridade duradoura da lei, tanto no tocante à condenação, pois é isso que a lei faz. Ela nos condena. Por isso, não devemos anunciar a lei de maneira branda. Não devemos, em nenhum momento, afrouxarmos a pregação da lei, ao ponto dos homens acharem que a podem cumprir e assim conquistarem a sua própria salvação, sem a necessidade de um verdadeiro Salvador. Pois, tendo em mente eles que podem guardar a lei, eles são os seus próprios salvadores, e até dão uma mãozinha para Deus no tocante à sua própria salvação. E isso não pode acontecer, amados. Devemos anunciar a lei, as ameaças da lei, a vigência da lei, para que, quando o homem posto diante da lei, entenda
que ele é um pecador e necessita de um Salvador, e não de um sistema de salvação, pois é assim que as pessoas costumam apresentar o Evangelho, e isso é totalmente errado. Nós devemos anunciar a lei e o Evangelho. Nós devemos anunciar a lei para que o homem tenha ciência da sua real condição, para que quando nós colocarmos ele, o pecador, diante da absorção do Evangelho que traz em si, ele possa se gloriar e glorificar a Deus pela sua maravilhosa graça em nossas vidas que nos alcança. Então, amados, devemos anunciar a lei dessa forma, para que todos os homens estejam de boca fechada diante de Deus, esse Deus que é santo e justo, e a sua lei ainda é vigente, para que o pecador possa entender a condenação da lei, para que possam se alegrar com a absolvição do Evangelho, para que de fato o Evangelho seja para o pecador uma boa notícia. Com isto, dizemos não à teologia do antinomianismo, pois o Evangelho não é contra a lei, nem a lei contra o Evangelho. O Evangelho não é um chamado à anarquia, não. E isso nos faz entender também que o apóstolo Paulo nunca teria aceitado o Evangelho cristão se não pudesse apoiá-lo no ensino do Antigo Testamento. Por isso, a Bíblia toda é importante para nós. Há, infelizmente, alguns que tendem a separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, coisa que não devemos fazer jamais, pois a Bíblia toda ela, e não somente partes dela, é a palavra de Deus. Para nós, tanto o Antigo quanto o Novo conclui a palavra de Deus. Por isso, nós pregando ela toda, podemos pregar o Evangelho em cada página, em cada linha, e encontrar ali Cristo, o qual foi o prometido desde o início até o fim. Amados, embora estamos começando um novo capítulo, isso é importante também ressaltar, o assunto aqui ainda é o mesmo, como eu falei. Paulo não irá mudar de assunto, mas pelo contrário, ele irá usar o exemplo do patriarca Abraão, para apoiar o seu argumento de que a justificação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e que não há outro sistema, que não há outro meio que o homem possa ser salvo, pois é disso que ele está tratando aqui no capítulo 3, o qual nós já lemos, dos versículos 22 até o 26. Sendo assim, agora, apelando para a narrativa do Antigo Testamento sobre a vida de Abraão, sendo Abraão o pai espiritual dos judeus, Abraão ofereceu o precedente ou a jurisprudência, por assim dizer, para a tese do apóstolo Paulo, o qual ele apresentou até aqui. Abraão proporciona um teste fundamental para a doutrina do apóstolo Paulo, pois se o apóstolo Paulo puder mostrar que Abraão foi justificado somente pela fé, sua exposição anterior se torna irrefutável no contexto judaico. Então o apóstolo Paulo, ele antecipa esse questionamento dos judeus, e ele agora quer, de uma maneira sólida,
dar um checkmate, por assim dizer, pois ao pegar Abraão, o patriarca, o pai da fé de todos, e usá-lo como exemplo, o apóstolo Paulo, para reforçar a sua tese, e assim então, nesse contexto judaico, mostrar para a igreja que desde antiguidade, desde antigamente até os dias atuais, o homem foi salvo da mesma maneira. Pois, contrariando ao ponto de vista judaico, de que Abraão foi considerado justo e mantido em aliança com Deus, com base em sua obediência e fidelidade. Então essa era a visão que os judeus têm de Abraão, que o patriarca Abraão, ele foi mantido, por assim dizer, nessa aliança com Deus, não com base na sua fé, não com base em Deus, mas com base na sua própria obediência e fidelidade. Paulo tenciona mostrar para nós que a afirmação geral em capítulo 3, do versículo 27 é verdadeira. Paulo então ele tenciona demonstrar que a afirmação geral em capítulo 3, versículo 27 é verdadeira. Quanto a Abraão, Abraão não tinha do que se gloriar, foi o que nós lemos, pois em Gênesis capítulo 15, versículo 6, prova que foi pela fé e unicamente pela fé e não por guardar a lei que ele foi reputado como justo. O que diz o texto? Que ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você vê, isso mostra que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o meio de salvação é o mesmo, ele não muda, não há variação. Por isso, só há um meio de salvação. E é isto que o apóstolo Paulo quer argumentar aqui no capítulo 4. Diz assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Essa pergunta, ela é muito importante. E o apóstolo Paulo a faz já antecipando. Com isto, o apóstolo Paulo confirma o seu argumento, usando um exemplo. A sua prova é, então, suficiente e também conclusiva, visto que, seja em conteúdo, seja em pessoa, os pontos de correspondências são muito parecidos, pois Abraão foi e é o pai de todos os fiéis. E devemos, todos nós, conformar-nos a ele. Porém, só há um meio, e não mais que um meio, pelo qual todos podem alcançar a justiça, seja judeu ou seja grego. E para alcançar essa justiça, ou a justificação, em muitas outras questões, um só exemplo, nós sabemos que não seria o suficiente para fazer dele uma regra geral. Contudo, visto que na pessoa de Abraão foi exibido um espelho e um padrão de justiça, o qual pertence comumente a toda a igreja de Cristo. Paulo, então, corretamente, aplica o que fora escrito acerca dele somente em relação a todo o corpo da igreja. Ao mesmo tempo, também refreia os judeus, os quais não tinham base mais plausível para gloriar-se do que vangloriar-se de serem filhos de Abraão segundo a carne,
pois jamais ousariam atribuir a si próprios mais santidade do que o que atribuíam ao santo patriarca Abraão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele consegue fazer algo maravilhoso, e nós olhando para isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, podemos então entender que esse exemplo é mais do que suficiente. O exemplo que o apóstolo Paulo está dando é algo maravilhoso, porque abrange a todos de maneira excepcional. E nós podemos ver então que os judeus, eles não ousariam atribuir a si mesmo mais santidade do que o próprio Abraão. Mais uma vez, vamos olhar para a expressão: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Veja a peculiaridade que o apóstolo Paulo fala aqui aos judeus, pois era uma honra muito maior ser filho de Abraão por natureza ou por descendência carnal do que ser por mera adoção, contanto que houvesse também fé. Ele, pois, concede aos judeus um laço de união mais estreito, mas somente com o fim de imprimir-lhes mais profundamente a consciência de que não deviam afastar-se do exemplo do seu pai Abraão. Com isto, o apóstolo Paulo captura os seus ouvintes, os judeus, no seu argumento, e mostra para eles que, se de fato as Escrituras disse o que disse a respeito de Abraão, eles teriam que reconhecer o argumento de Paulo, a qual ele está usando, com relação à doutrina que ele estava apresentando até então, a doutrina da justificação pela fé somente. E isso não é novo, não é uma doutrina diferente, não há contradição. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esta doutrina sempre esteve nas Escrituras, desde o início. Noutras palavras, sugiro-lhes que o propósito deste capítulo 4 é mostrar que, sob a dispensação do Velho Testamento, este plano de salvação não somente foi predito, mas foi, naquele tempo também, a maneira pelo qual Deus tratava os homens e os salvava. Então veja, não há, amados irmãos, diferença do modelo de salvação. O homem sempre foi salvo da mesma maneira, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aqui é este o ponto. E este ponto, amados, é muito importante. E eu desejo mostrar como o apóstolo Paulo o esclarece. O Velho Testamento não apenas profetiza e prediz este meio de tornar justo os homens, imputando-lhes a justiça de Cristo e justificando-os pela fé. Esse era o modo como Deus perdoava os homens e os tratava, mesmo na era da dispensação do Velho Testamento. O apóstolo sente-se constrangido a esclarecer este ponto, e isso é maravilhoso, pois ao olharmos para a vida de Abraão, o que vemos é exatamente as doutrinas da graça ali exposta. Vemos a depravação total, a eleição incondicional, vemos a expiação eficaz, o chamado irresistível e, por fim, a Deus toda a glória. Por isso é maravilhoso olharmos para a vida de Abraão e vermos que o Evangelho é o mesmo e não muda. Essa sessão, amados, do capítulo 4, é um bom exemplo de Midrash, ou comentário judaico, de Gênesis 15, versículo 6. Era usual os debatedores judeus e greco-romanos
comprovarem os seus próprios argumentos com exemplos. E a passagem aqui era um dos favoritos dos antigos mestres judeus. Como falamos, o apóstolo Paulo não irá mudar de assunto aqui no capítulo 4, mas faz uma pergunta retórica, como era de costume, como, por exemplo, portanto, o que diremos? Como transição para o ponto seguinte do discurso. Aqui ele diz: Abraão, nosso pai. Era a expressão usada de forma recorrente na tradição judaica. Olhemos, amados, para a pessoa de Abraão. Olhemos nessa noite para a sua família. Olhemos para a cultura que o cercava. E tudo que vemos é terrível. O estado do homem em geral. O que vemos é um mundo totalmente corrompido. Não somente de Abraão em si, mas de todos ao seu derredor. Na nossa geração, sabemos que é algo terrível também, que quase ninguém serve a Deus corretamente, não é verdade? Mas nós olhando para Abraão, e nós olhando para o mundo de Abraão, quando nós olhamos para a pessoa de Abraão, a sua família, a sua cultura, o mundo, e tudo que vemos, o que é? É um mundo catastrófico. O que nós olhamos e observamos quando lemos ali é algo terrível. Quando nós olhamos, chegamos à conclusão do estado do homem em geral, não somente de Abraão em si, mas de toda uma geração, de todos que cercavam Abraão. Na nossa geração, amados, sabemos que é algo terrível o que está acontecendo, que quase ninguém realmente serve Deus corretamente. Nós vemos a escassez da palavra, mas contudo, ainda sempre há púlpitos que Deus mantém na pregação fiel da sua palavra. Mas, ainda assim, há homens na nossa geração que pela misericórdia servem a Deus corretamente. Mas, se nós olharmos no tempo de Abraão, o mundo todo não servia e nem conhecia Deus. Você pode imaginar nessa noite esse cenário? Você pode imaginar que o mundo que Abraão viveu, ninguém servia a Deus? Não é que uma pessoa servia e a outra não servia, mas você olhar e ver que todos abandonaram Deus. Amados, a nossa geração, como eu falei, é algo terrível, sim, mas nós ainda podemos ver vestígios de Deus em algum canto, e em um canto aqui e outro acolá. Ainda assim, Deus, pela sua misericórdia, mantém na nossa geração púlpitos que pregam o santo evangelho de Deus. Mas se eu e você, amados, olharmos com exatidão o tempo de Abraão, amados, você consegue imaginar isso? Não havia ninguém que servia a Deus. Abraão não servia a Deus, a sua família não servia a Deus, os seus pais não serviam a Deus, os seus vizinhos não serviam a Deus, a sua geração não servia a Deus. Esse era o mundo que cercava Abraão. Não havia um cenário pior do que esse de Abraão. E esse olhar nos faz entender muitas coisas, e nos faz entender que não havia conhecimento de Deus na terra. Fala para mim, amado, se isso não é uma realidade assustadora para nós. Fala para mim, amado, se isso não é verdadeiramente algo terrível acontecendo.
Você ter uma geração inteira que não conheça a Deus, que nunca ouviu falar de Deus, mas que andam segundo os seus desejos e as suas vontades e os seus ídolos. Porém, a mais pura realidade era essa. Então, naquele tempo, era bem pior do que os nossos dias, amados. O que eu estou tentando mostrar para vocês era a terrível condição do mundo nos tempos de Abraão. E foi nessa realidade, amados, que Abraão nasceu, viveu e cresceu. Foi nessa realidade, onde não havia ninguém servindo a Deus, que Abraão se desenvolveu. Os seus amigos, a sua família, os seus pais, os seus irmãos, ninguém servia a Deus, ninguém ouvia falar de Deus. E Abraão, então, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, ele foi se envolvendo com a sua cultura, ele foi se envolvendo com a tradição da sua família. E em pouco tempo Abraão estava como os demais ímpios. Amados, olhemos um pouco mais para Ur dos Caldeus, para a cidade em que Abraão nasceu e cresceu. Ur dos Caldeus foi uma cidade que teve uma longa história. Então, durante esse período que durou milênios, muita coisa aconteceu, amados. Em seu tempo áureo, tudo indica que Ur dos Caldeus foi uma importante cidade. Ur representava um centro cultural e econômico significativo em sua região. Alguns estudiosos dizem que quando Abraão passou por Ur dos Caldeus, a cidade já estava enfrentando um declínio político e econômico. Porém, outros dizem que Abraão conheceu Ur em seus melhores dias. As opiniões variam devido às dificuldades cronológicas desse período. Mas é certo que Ur dos Caldeus teve importante dinastia e teve forte influência militar e cultural da Mesopotâmia. Escavações arqueológicas revelam ruínas de um palácio, de um templo e do que havia sido um imponente zigurate. Inclusive, o zigurate de Ur chegou a ser reconstruído nos dias de Nabonido, após o reinado de Nabucodonosor. Acredita-se que no segundo milênio antes de Cristo, Ur dos Caldeus possuía uma população de pelo menos 300 mil pessoas. Tudo isso significa que Ur dos Caldeus, em seu auge, foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo. As ruínas de Ur é um dos sítios arqueológicos mais ricos já encontrados da história. Muito material literário, artefatos e tesouros foram recuperados. A religião de Ur dos Caldeus era caracterizada pelo culto do deus Nanar, o deus sumério da lua. Nanar era a principal divindade de Ur e também era cultuado em outras cidades, inclusive a cidade de Harã, para onde Abraão foi após sair de Ur. Amados, tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Aqui nessa parte, o que nós aprendemos? Aprendemos que o homem por si só, ele não consegue sair do ciclo vicioso que ele se encontra. Veja, Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir para Harã, aonde os deuses eram cultuados iguais.
Veja, o homem por si só não consegue encontrar a Deus. O homem por si só ainda está voltado para si mesmo. Então o que nós vemos? Nós vemos que, ainda que Terá tenha pegado toda a sua família e ido para uma outra cidade, nada mudou. Por quê? Porque o homem, ele não consegue essa mudança. O homem, nós vemos aqui tudo que está cercando a vida de Abraão. Em Gênesis 11, 31, 32, é o que acabamos de ler. Então veja, quando o homem tenta por si só, acaba, por assim dizer, sempre no mesmo lugar. Nada muda. Outra coisa que devemos ressaltar é que Ur foi consagrada à adoração de Sim, o deus Lua babilônico. Ele compartilhou esta honra, no entanto, com outra cidade, Harã. Harã estava na Mesopotâmia e recebeu o seu nome da estrada que atravessava do Oriente para o Ocidente. O nome é babilônico e testifica que foi fundada por um rei babilônico. A mesma testemunha é ainda mais decisivamente sustentada pela adoração nela prestada ao deus Lua babilônico e por seu antigo templo de Sim. De fato, o templo do deus Lua em Harã era talvez ainda mais famoso no mundo assírio e babilônico do que o templo do deus Lua em Ur. Entre Ur e Harã deve ter havido, consequentemente, uma estreita ligação nos primeiros tempos, cujo registro ainda não foram recuperados. Pode ser que Harã devesse sua fundação a um rei de Ur. De qualquer forma, as duas cidades estavam unidas pela adoração da mesma divindade. As duas cidades estavam unidas pela idolatria. As duas cidades estavam unidas pela cultura. As duas cidades estavam unidas. Então veja, nada muda. Nada que o homem possa fazer. É um cego guiando outro cego. O vínculo da união mais próxima e duradoura que existia no mundo antigo. Que Terá tivesse migrado de Ur para Harã, o que nós podemos ver? Que não foi nada extraordinário. Se ele deixou Ur por completo, era o lugar mais natural para onde ele poderia ir, Harã. Muito tempo depois, o patriarca Abrão, Ur foi governada pelos reis neobabilônicos. Daí provavelmente vem a sua designação como Ur dos caldeus. Parece que a região de Ur, a cidade dos caldeus, acabou sendo abandonada em aproximadamente 300 a.C. Outra curiosidade é que Nanar, Deus que representava ali o deus Lua, casou-se com Nilgal, deusa da cana, e tiveram como filha Inaná. Inaná era a deusa do amor e da fertilidade, associada ao planeta Vênus. Amados, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que Abraão era um idólatra. Abraão, assim como a sua cultura, assim como a sua família. Talvez Abraão prestou muitos cultos a Nanar. E não somente a Nanar, mas também a Inanna. Por quê? Porque era a deusa do amor e da fertilidade. E Saraí não podia ter filhos. Só Deus sabe quantas vezes Abraão adorou esses deuses. Só Deus sabe quantas vezes Abraão se colocou diante desses deuses. E em nenhum momento Abraão buscava conhecer o próprio Deus. O que eu quero dizer, amados, é que em um mundo totalmente perdido, Abraão era apenas mais um ímpio no meio dos outros ímpios. Abraão, o pai da fé, era um ímpio no meio dos outros ímpios. Praticava as mesmas coisas que os demais. Amados, isso é importante para nós e para o que o apóstolo Paulo está querendo dizer.
Quando nós olhamos em volta e vemos com clareza o mundo totalmente depravado, totalmente pervertido, imundado de idolatria de Abraão, e nós vemos então que Abraão também estava no meio disso tudo e não buscava Deus, e não havia um pregador naquela época, e ninguém falava de Deus, e ninguém pregava o Evangelho, e ninguém fazia menção do verdadeiro Deus. Amados, é a visão mais terrível que você pode ver, é a coisa mais terrível que nós podemos descobrir aqui nessa leitura, é saber que toda uma geração estava perdida, é saber que os homens estavam ali adorando os seus deuses e estavam felizes, e Abraão estava no meio. E nós vimos então que talvez Abraão pudesse até ter adorado a Inaná, a deusa da fertilidade. O que quero dizer é que Abraão era um ímpio no meio de outros ímpios, que não buscava a Deus, e nem poderia, pois não há ninguém que busque a Deus, não somente naquela época, mas na nossa também. E é nesse cenário, amados, que Abraão se encontrava quando Deus o chama aos 75 anos. E o texto é esse: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. O que eu quero dizer é que, veja, Abraão viveu 75 anos se prostrando diante de outros deuses. Ninguém falou de Deus para ele. Abraão não se preocupava com Deus. Abraão não buscava Deus. Abraão não estava interessado em Deus. Abraão viveu 75 anos. E foi nesse momento que Deus então apareceu a Abraão e o chamou. Como nós falamos, nós conseguimos ver todas as doutrinas da graça. Conseguimos ver a depravação total, não somente de Abraão, mas de toda a sua geração. Nós vimos a eleição incondicional, o chamado eficaz na vida de Abraão. E isso para nós, amados, é importante, é muito importante. Abraão estava buscando a Deus? Não tinha o menor interesse nele, assim como toda a sua cultura. A cultura de Abraão era uma cultura idólatra e também não estava interessada em Deus. Toda a geração de Abraão estava buscando seus prazeres, não estavam buscando a Deus. Porém, o que podemos ver agora é a soberania de Deus. Porém, Deus soberanamente o chama. Eis aqui o chamado irresistível. Antes da lei, antes da circuncisão, antes de tudo, apenas a graça de Deus, a graça salvadora, a graça maravilhosa para o tão pobre pecador, ímpio Abraão. Sim, o pobre miserável pecador Abraão, que vivia uma vida como os demais mundanos, segundo um curso do mundo, segundo os desejos da sua carne, segundo a cultura. Abraão estava perdido, mas Deus o encontrou. E isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para o modelo que Paulo está estipulando aqui, mostra para nós que Abraão estava num momento ali, onde ele se encontrava, que tudo ao seu redor, e não somente tudo ao seu redor, mas ele também não se preocupava com Deus, não buscava Deus. E amados, isso é maravilhoso, porque aqui nós vemos a soberania de Deus. Deus quis salvar Abraão. Deus tinha plano de salvar Abraão.
E não havia ninguém naquela geração que pregava a palavra. Não havia um pregador, uma igreja. Toda a geração estava perdida. A sua família não buscava a Deus. Os seus amigos não buscavam a Deus. A cultura que cercava Abraão não buscava a Deus. Mas então o que acontece? Deus, na sua soberania, chama Abraão. Veja, Deus chama Abraão, não chama a sua cultura. Deus chama Abraão, não chama a sua família. Deus chama Abraão, porém não chama os seus amigos. Amados, o que nós podemos aprender? A soberania de Deus. Eis o chamado irresistível. Antes de tudo, antes da lei, antes da circuncisão, apenas a graça. A graça que salvou o pobre, miserável pecador Abraão, que vivia uma vida como os demais. Olha o que diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Olha o argumento de Paulo. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Amados, é aqui que está a parte do texto dessa noite. A graça nos fala de algo que não merecemos, e não do que merecemos. Pois quando falamos do merecimento, estamos falando do quê? Da justiça. E o que merecemos é o inferno, é a justiça de Deus. Amados, olha que coisa podemos aprender aqui com a história de Abraão, um homem não santo, vivendo em um mundo não santo, corrompido pela idolatria. E sabe qual é o grande milagre? Sabe o que acontece? Não é que Deus apenas pega esse ímpio Abraão e o santifica, não, e o separa para si, não é só isso. Mas qual é o grande milagre? O grande milagre, amados, é Deus pegar esse ímpio no meio dessa geração pervertida, perversa, dessa geração ímpia, limpá-lo, purificá-lo, santificá-lo e recolocá-lo no mesmo lugar. Abraão, a partir daquele momento então do chamado de Deus, agora ele abandona a idolatria. Veja, ele passou a vida toda adorando todos os deuses, mas no momento em que Deus o chama, no momento em que Deus o separa, agora ele diz não à idolatria, ele diz não à sua cultura, ele diz não à sua família, ele abandona tudo aquilo que ele tinha feito durante 75 anos. Durante 75 anos ele adorou deuses e deusas. Durante 75 anos ele andou como no curso do mundo da sua geração. E a mesma coisa nós, amados. Foi assim. E é isso que Deus quer fazer conosco. Veja, a oração de Cristo não é que nos tire do mundo, mas que nós permanecemos e que Ele nos guarde do mal. Deus nos chamou. A graça é isso, amado. Então o apóstolo Paulo está aqui confirmando para nós o seu argumento, que Abraão ele foi salvo porque ele creu. Ele não foi salvo porque guardou a lei. Ele não foi salvo porque ele estava procurando Deus. Ele não foi salvo porque ele fez alguma coisa. Não há espaço para a vanglória, não há espaço para o orgulho, não há espaço para que o homem possa se vangloriar diante de Deus. Não. O que ele fez foi apenas crer em Deus. Essa fé salvadora que justifica e nos salva. É a mesma fé, amados. Assim como lá no passado Abraão foi alcançado no meio de um mundo caído, corrompido, um mundo onde não havia vestígio de Deus, não havia ninguém falando de Deus, não havia ninguém anunciando o único Deus verdadeiro. Porém, quando esse único Deus verdadeiro interpôs e chamou a Abraão, tudo mudou. Abraão agora é um santo. Abraão agora vai mostrar para nós que nós devemos nos parecer com ele. É isso que Paulo está dizendo. Lembra todo o argumento de Paulo? Qual era o argumento de Paulo? Olha, que Abraão foi salvo pela fé.
Abraão não foi salvo porque guardou a lei, porque a lei só viria muito tempo depois. Abraão, ele foi salvo sem lei. Abraão, ele não tinha do que se gloriar. Não há espaço para vanglória no Evangelho. E isso tudo é maravilhosa graça de Deus, transformando um ímpio, pecador, em seu filho. Como já falamos, o Evangelho, amados, não deixa espaço para o orgulho. Não deixa espaço para o orgulho. Que Abraão poderia se vangloriar do quê? Do que nós podemos nos gloriar diante de Deus? No quê? Somos salvos todos da mesma maneira. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus, pois que diz as Escrituras, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, amados, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui está o belo argumento do apóstolo Paulo, na questão da justificação somente pela fé. Esse é o meio que Deus sempre justificou os homens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então hoje nessa noite, o apóstolo Paulo, ele não muda de assunto, mas o que o apóstolo Paulo faz é confirmar o seu argumento, é confirmar a sua tese. O apóstolo Paulo está dizendo, está falando com os judeus e com os gentios. O apóstolo Paulo está falando conosco. Veja o catastrófico mundo que Abraão vivia. Talvez nós olhamos para o nosso mundo, talvez nós olhamos, talvez, amados, nós temos um olhar assim. Talvez nós olhamos para a nossa geração e nós não entendemos. Mas ainda hoje, amados, esse mesmo Deus salva da mesma forma. Veja a geração de Abraão. Veja quem Abraão era, como ele vivia, como ele se comportava. E agora, depois do seu chamado, Abraão creu. E por crer, ele foi justificado. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso nós somos salvos da mesma maneira. Somos salvos por meio da fé. E não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Não somos salvos, amados, porque observamos a lei. Não somos salvos porque as nossas obras nos salvam. Não. Antes, somos salvos porque Cristo morreu por nós em nosso lugar. Então o apóstolo Paulo, ele mostra para nós hoje exatamente isso. Ele usa a vida do ímpio Abraão no meio dos outros ímpios, que depois se tornou o pai da fé, o nosso pai na fé. Por isso que nós olhamos para a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é, nós que hoje cremos em Cristo, somos filhos da fé em Abraão. O judeu, ele poderia se gloriar na sua carne, na sua descendência. Porém nós hoje não. Hoje nós nos gloriamos na fé de Abraão. Hoje nós olhamos para a fé de Abraão e entendemos que nós somos parecidos com ele. Ele é o nosso pai na fé. Foi do mesmo modelo que ele foi salvo. Então, amados, nessa noite, tudo que nós temos que entender é que o Evangelho é o mesmo, não muda. O mundo não mudará, ainda continuará no mesmo estado que ele está. O mundo não procura por Deus. O mundo, ele nunca vai procurar Deus. Olha a nossa geração, o que os homens estão fazendo hoje. Os homens estão indo após os seus ídolos. Os homens são idólatras, idolatram o seu corpo, idolatram a sua cultura, idolatram os seus gêneros, idolatram-se a si mesmos. Eles não estão querendo Deus, eles nunca quiseram Deus. Por isso hoje nessa noite é mais importante nós reforçarmos o que o apóstolo Paulo tem nos ensinado. E isso, amados, nos dá segurança, porque hoje nessa noite o apóstolo Paulo, ele dá um checkmate no orgulho, na jactância
dos judeus. E ele mostra que não tem, se Abraão, que era o pai da fé, se Abraão, que é o modelo, se Abraão, que é a figura, não pode se gloriar, quem dirá nós? Quanto mais nós, amados, ninguém pode. Então hoje, nessa noite, que essa palavra penetre no seu coração, que essa palavra te faça entender, amados, que não há lugar para a vanglória, não há lugar para nos gloriar, porque foi pela graça que nós somos salvos, foi mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, porque assim como o apóstolo Paulo fala, não temos do que nos gloriar, senão somente na cruz de Cristo. É isso que nós temos que fazer nessa noite, e que o Evangelho penetre o seu coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus,